Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Nós cremos que, como está escrito, toda oração que for feita neste lugar será atendida e respondida, e o nome do Senhor será sempre glorificado. Nós cremos nisso. Então, com a mão no coração, vamos passar por essas escrituras. Olha que história interessante, que lição para nós. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Brique, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Brique. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Aqui foi assim, ó. Uma rebelião tinha acabado de acontecer, que foi a rebelião de Absalão. O que vem? Uma nova rebelião. Davi está voltando para ocupar o trono e uma nova rebelião, um problema surge, Seba. Então observa, olha, preste atenção. Absalão tinha acabado de morrer. Pois aquele espírito, por isso nós temos que tomar cuidado, aquele espírito da rebelião que estava em Absalão, sai de Absalão e toma o coração de Seba. Um benjamita, filho de Brique, de Bicre. Começa uma nova rebelião. Só que agora, Davi fez diferente da outra vez. Da outra vez, Davi sabia que Absalão estava ali na entrada da cidade. Ele trabalhou calmamente por aquela rebelião. Davi, ele teve um problema. Ele não lidava com as questões familiares como ele deveria lidar. Isso foi um grande problema na vida dele. Por que ele teve ele sofreu tantas situações, com tantas situações dentro de casa? Porque ele não lidava. E o que você não lida, lida com você. Quando você não lida da maneira bíblica com os problemas, começando pelos problemas de casa, é óbvio que você vai ter problemas sérios aí na sua vida. E isso vai se estendendo. Agora foi diferente. Quando ele percebe que uma rebelião está se levantando, ele já decide tomar providências mais rápido. Então vamos continuar a leitura, que tem várias lições aqui para a gente. Quando Davi voltou então do palácio em Jerusalém, voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Essas foram as concubinas que Absalão tinha violentado no terraço do palácio, diante de todo Israel.
E o rei disse a Amasa, e ele fez isso, voltando aqui, por um conselho que ele recebeu, um conselho de um homem chamado Aitofel. Você lembra que Davi teve aquele caso com Betseba e aí matou o marido dela. Pois o filho mais velho violenta a filha, a meia-irmã. Davi não consegue lidar. Ele estava com a consciência culpada. Esse é o problema de uma consciência culpada. Se você trabalhar com a consciência culpada, você não consegue lidar com as coisas. Ele não lidou. E ele só deixou escorrer. O filho, depois de 2 anos, a Bíblia fala que Absalão, ele não disse nem bem nem mal. Ele não dava sinais do ódio dele, mas ele alimentava o ódio. 2 anos depois ele mata Aminon. Aí ele foge, fica 3 anos fora. Ele volta. Davi não quis falar com ele. Davi, mais uma vez, não está lidando com a situação. Aí o que acontece? Ele vai para a porta da cidade e começa a trabalhar a cabeça das pessoas. Olha, se eu fosse o rei, eu resolveria teu caso. E ele foi ganhando a simpatia das pessoas assim. Ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas, ele era amoroso com as pessoas, mas não porque ele queria ter alguma coisa com as pessoas, porque ele queria usar aquelas pessoas para o projeto maligno dele. Ele era muito, Absalão é um espírito muito, é um arquétipo, o arquétipo de Absalão é um arquétipo muito perigoso. Ele aqui fora, ele não dá os sinais do que está acontecendo dentro dele. Você precisa de discernimento profundo. E ele trabalha calmamente, ele tem uma paciência que normalmente a maioria das pessoas não tem. Ele tem uma paciência. Então ele levou ali, foram 4 anos trabalhando naquela rebelião. Então aquilo não aconteceu da noite para o dia. E às vezes você tem alguém que tem o espírito de Absalão, e a pior coisa que você faz é não lidar com a situação. É a pior coisa. Porque o Absalão, ele é carismático, ele era muito bonito, a Bíblia diz que até a planta dos pés dele eram bonitas, não tinha nada feio em Absalão. Havia uma idolatria em relação ao cabelo dele, que tinha muito cabelo e muito bonito, e ele jogava um pó de ouro naquele cabelo. Então, ele era já... por si, né, bonito e carismático, e ele tinha uma astúcia que ele acabava envolvendo as pessoas. E Davi, ele ignorava coisas que ele não podia ignorar. E aqui tem mensagens para nós. Algumas pessoas, elas estão com problemas hoje porque elas ignoraram. E algumas ainda estão mantendo problemas porque elas continuam ignorando. Elas não lidam com as situações como aquela situação exige. Alguns lidam assim, não lida, né? Ele finge que lida, mas com base, como fundamento, a culpa. E o que acontece com a pessoa quando uma pessoa age com base na culpa? Tudo que ela faz é tentar amenizar aquela situação. E foi o que aconteceu com ele. Por muito tempo ele carregou uma culpa. Então ele não conseguia lidar de forma clara. Ele não tinha clareza
porque tinha uma emoção forte, um sentimento forte de culpa, que fazia com que ele fosse permissivo. Porque uma consciência culpada rouba sua autoridade. E uma pessoa sem autoridade é uma pessoa vulnerável, uma pessoa entregue. Se você entregar a sua autoridade, você fica à mercê dos problemas, das pessoas. E aí você tem um problema. Porque você vai somar problema a problema. Um problema que você já tenha mais problemas. Você vai só aumentar os problemas, você não vai resolver problema nenhum. Bom, o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Veja que o Davi tinha pressa, mas o Amasa ele não foi tão rápido como ele deveria ter sido. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Então, olha só o que é. Ele teve que chamar Abisai porque Amasa não levou o caso com a devida seriedade, porque ele não agiu. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que a gente vai deixando, ó? Aqui Davi já estava preocupado, ele não queria que isso se estendesse, porque ele captou. Eu vi o que aconteceu lá, eu aprendi a lição. Então ele chama Amasa e fala: ó, haja, nós precisamos agir. Amasa não agiu. É um problema. Tem gente que já deveria ter agido. Deus deu a direção, mas ele não agiu. E aí ele estende. Quando ele chama Abisai, ele percebe que a coisa já agravou muito. Porque Amasa não agiu no tempo certo. Assim os soldados de Joabe, os queretitas e os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Ele fez que ia beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago, suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Por que ele fez isso? Porque Amasa já tinha sido nomeado como comandante. Porque Davi já não confiava mais em Joabe. Observe que ele não chamou Joabe, ele chamou Amasa e depois chamou Abisai. Só que o Abisai era irmão de Joabe. Pois o Joabe matou em tempo de paz. Na Bíblia, você lidar com coisas em tempo de guerra funciona de uma maneira. Você matar em tempo de guerra funciona de uma maneira. É aceito. Matar em tempo de paz é assassinato.
o Joabe se tornou, lembra do Joabe? Que nem no batalhão dos 30 ele estava. Todavia, ele desejou tanto o comando do exército, que quando Davi fala quem atacar primeiro os jebuseus, vai ser o comandante do exército, pois ele foi o primeiro. Ele queria tanto, porque quando você quer uma coisa, você encontra força assim onde não tem. Então eu sei que quando uma pessoa quer uma coisa, ela faz. Quando você quer mesmo uma coisa, você faz. Então aquela história de que isso, ele não estava nem no batalhão dos 30. Ele não era entre, ele não fazia parte daquele batalhão de elite. Mas ele quis o comando do exército, que ele se levantou e ele foi. E ele foi o primeiro a atacar. E ele ganhou o comando do exército. Pensa um general capaz. Pensa um sujeito que ocupou o seu lugar, assim, com excelência. Mas algo foi mudando no coração de Joabe, que é o que a gente precisa tomar cuidado. Um dia você pode ser uma pessoa fora do comum e atingir resultados fora do comum. Ter gente muito melhor que você passar na frente de gente muito melhor do que você. Que foi o que aconteceu com ele. Ele passou na frente de gente muito melhor que ele. Mas ele foi deixando algo tomar o coração dele. Então vai prestando atenção. Quando algo toma nossa mente, o seu padrão de pensamento muda. O seu padrão de comportamento vai mudar também. Porque aquele pensamento vai gerar uma habitação. E isso é tão sério na Bíblia, tão sério, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, que a Bíblia bate no assunto da renovação mental, de uma mente sob controle de Deus. Porque ela muda. Se você não tomar cuidado, ela pode mudar. E a pessoa que era um instrumento de Deus pode se tornar um instrumento de Satanás. Joabe um dia foi um instrumento de Deus para as guerras do Senhor. Agora ele se torna um instrumento de Satanás para matar em tempos de paz. Davi fala isso. Ele matou em tempo de paz. Ele simplesmente matou porque ele não queria a Amasa naquela posição. Ele temeu que a Amasa tomasse o lugar dele. E ele, então, resolvia dessa maneira. Agora ele continua. Ele vai para perseguir o Seba. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Você está vendo o que aconteceu aqui? Ele ficou jogado lá, como se ele não tivesse valor, e ele era um general de importância. E observa que as pessoas passam e estão olhando e elas não fazem nada. Olha o tanto que você precisa tomar cuidado para não se tornar uma pessoa insensível e anestesiada. Pois agora, primeiro essas pessoas estão com medo de Joabe. E mais, elas veem o corpo do Amasa no chão, numa poça de sangue, elas não fazem nada. Você está vendo algo que está errado,
e pode, ou por medo, covardia, né? Ou inércia mesmo, não fazer nada. Não está fazendo nada. E aí, o rapaz, então, vendo aquilo, ele tira ele para fora da estrada e o cobriu, pelo menos alguém, né? Um soldado de Joabe, que ficou do lado do corpo. E ele foi vendo aquela cena, as pessoas passam, as pessoas olham, ninguém faz nada. Então ele puxa para fora da estrada e ele cobre com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicre. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. Todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade, uma mulher sábia, o inimigo se escondeu na cidade dela. Ninguém está fazendo nada. Todos os homens da cidade estão vendo que tem um inimigo na cidade deles. Essa mulher viu que ninguém agia, ela se levanta. A Bíblia já chama ela de uma mulher sábia. Ela gritou da cidade: ouçam, ouçam. Digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Agora, nessa fase aqui, Joabe já era um sanguinário, temido pelas pessoas, que eu acabei de mostrar sobre a Amasa. Essa mulher chamar Joabe para conversar com Joabe, sendo que ele já está montando a rampa para invadir a cidade, ela não é só sábia, ela é muito corajosa. Porque ela não estava mais falando com um comandante que primava pela lei e estava lutando as guerras do Senhor. Aqui tinha um homem sanguinário, um homem mau. Mas aqui tem uma mulher sábia que viu o problema, viu que ninguém estava atento para resolver. E ela decidiu se levantar e enfrentar isso aqui. Bom, quando ele se aproximou da mulher, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Antigamente, nossa cidade era conhecida como uma cidade de bons conselheiros, de gente sábia. Bastava vir aqui, vá até Abel, peça conselho lá. E o problema, olha o que ela disse, e isso se resolvia a questão. Era um lugar onde a sabedoria reinava, os bons conselhos reinavam. Quem queria resolver, bastava um conselho, o conselho que era dado era realmente tão sábio que resolvia o problema. Bastava um conselho para resolver o problema. Já te ocorreu que você pode se lembrar de alguém que um dia foi muito sábio e que bastava um conselho dessa pessoa para o problema se resolver? Já te ocorreu que você talvez tenha sido essa pessoa por um bom tempo? Uma pessoa tão sábia
você ser um lugar de sabedoria, um lugar onde se pode tomar conselho, e basta um conselho para o problema se resolver? A Bíblia não exagera. Se a Bíblia diz que um conselho tinha o poder de resolver um problema, Abel foi esse lugar por muito tempo. E essa mulher, ela fala, antigamente foi assim, mas agora tem um inimigo aqui. E eu não vou aceitar que as coisas caminhem dessa maneira. Alguém tem que se levantar. Você sempre vai ver isso na Bíblia. Alguém precisa se levantar. Bom, nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Você está aqui para destruir um lugar que tem sido uma mãe para essa nação. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe, longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Você vê que uma mulher que fala com sabedoria e profundidade, um homem, quebranta até um coração sanguinário. Esse homem tinha acabado de matar. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Ela disse, então, é por isso que você está aqui? Não tem problema. Eu vou resolver o problema. Eu vou jogar a cabeça desse inimigo para fora da nossa cidade. Uma cidade inteira ia ser destruída por causa de um. Uma cidade inteira, por causa de um. Essa mulher, com tantos homens naquela cidade, com tanta gente naquela cidade, ninguém tomou providência. E a coisa estava caminhando. Essa mulher se levanta e ela toma a dianteira, ela toma a frente, a põe na frente, se coloca na frente para falar com Joabe e resolver aquela questão. Tinha um inimigo lá dentro. E todo o problema que eles estavam vivendo era porque tinha um inimigo lá dentro. O lugar era chamado, apresentado por ela. Essa cidade tem sido uma mãe para a nação de Israel. Essa cidade é conhecida pelos bons conselhos. Tome conselho em Abel e o problema se resolve. E agora essa cidade vai ser destruída. Essa vida vai ser essa vida sábia, abençoada, poderosa, esse negócio, esse projeto, porque tem um inimigo. Porque permitiram que o inimigo entrasse e agora ele está lá. Então a mulher foi falar com todo o povo, porque ela negociou, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram. Abandonaram o cerco da cidade. E cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Ele agora pega a cabeça do inimigo. Toca a trombeta. Os homens se dispersam. Abandonam o cerco. E voltam para casa. A guerra acabou. Tudo aquele problema que ia destruir com tudo, era porque tinha um inimigo lá dentro. Porque alguém deixou o inimigo entrar.
Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. Ele volta com um problema, o povo foi para casa, a guerra acabou, não precisava, quer dizer, nem chegou a ter combate, nem chegou, ninguém precisou daquela cidade sofrer as consequências, porque alguém se levantou, tomou a dianteira, negociou aquilo. E disse, então o problema é porque tem um inimigo aqui, eu vou jogar a cabeça dele fora. Quando jogou, resolveu o problema. Você está vendo como uma coisa tão boa, grandiosa, uma mãe, uma cidade que era como uma mãe para a nação, um lugar de sábios, de conselheiros, de homens e mulheres sábias, o que não me parece que tinham muitos ali nesse momento, porque só essa mulher tomou a frente, mas todavia tinha uma mulher sábia, que podia ser um homem, mas foi essa mulher que tomou a dianteira, tomou a frente, para negociar. Eu quero saber qual é o problema, por que você quer destruir esse lugar? Porque tem um inimigo aí. Vocês estão escondendo, né? Tem alojado aí um inimigo, um rebelde, alguém que está com espírito de rebelião. Precisa cortar a cabeça dessa rebelião. Rebelião contra Deus, rebelião contra a fé, rebelião contra o chamado, rebelião contra a vontade de Deus, rebelião, não sei. Mas uma pessoa que pode ter sido uma figura, uma presença forte, um instrumento, essa palavra, de sabedoria, de força, de inteligência, de bons conselhos, de boas mensagens. Que coisa dura ela falar, no passado, nós éramos conhecidos assim. Toma conselho em Abel e o problema se resolve. Será que a gente vai permitir que as coisas boas, aquilo que nós sempre fizemos de tão bom, se torne passado? No passado eu fui sábio, no passado eu dei bons conselhos, no passado eu tomei boas decisões, no passado eu fui como um pai, eu fui como uma mãe para pessoas, no passado, mas por que se tornou a sabedoria de Abel, os bons conselhos, só virou uma história para ser lembrada e para ser contada, como essa mulher está contando? Porque eles permitiram que o inimigo entrasse lá. E que inimigo foi esse? Aquele espírito de rebelião saiu de Absalão, entrou em Seba. O Davi mal tinha resolvido uma questão, já estava em outra. Já tinha outro problema. Que tipo de problema? Você vê que o que estava atuando ali era rebelião. E toda a parte de Israel, lembra que Israel tinha seguido Absalão? Tem gente que não aprende. Agora, tem gente que qualquer um serve para ser líder dele. Ele ouve qualquer um, ele para seguir qualquer um. Qualquer um. Esse povo tinha acabado de fugir por conta da morte de Absalão. Agora esse povo se une a Seba. Tem gente que não aprende.
Qualquer coisa serve na vida dele. Ele não tem uma visão clara. Ele não tem um padrão. E que se você não tem um padrão definido, você vai ouvir qualquer coisa, você vai seguir qualquer coisa serve. E é onde você vai ter problemas na vida. Porque você precisa ter um padrão. Isso é uma coisa que eu trabalho. Eu deixo muito claro dentro da igreja. A igreja tem um padrão. O ministério tem um padrão. Quem nos conhece, de cara vai dizer, não. Igreja não. Não é assim. Então eu ouvi falar e existe isso, aquilo. Não. Lá não. Eles não vão fazer isso. Por quê? Porque nós temos um padrão. Que não é de ontem, de anteontem, mas de décadas, um padrão. É uma visão que nós temos mantido. Sem contradições. Buscando o tempo todo manter um alinhamento. Eu sempre falo, por exemplo, quando alguém apresenta um projeto, dá início a alguma coisa, eu falo, só lembra de uma coisa. Aquilo que nós começamos, nós damos continuidade. Não vai mudar, então você tem que prestar muita atenção. Você assumir isso, você tem que ir até o fim. Aqui a gente não começa o negócio para parar ali. Então por quê? Tem um padrão. Então Abel tinha um padrão. A cidade de Abel tinha um padrão. Padrão de bons conselhos, conselheiros, onde se resolvia problema só de ouvir os conselheiros de Abel. Um lugar que vinha sendo uma mãe para a nação. Mas agora um inimigo entrou. E quando esse inimigo entrou, os problemas chegaram até Abel. Um cerco começou a ser construído, rampas para destruir com Abel. Você está vendo? Tem gente que o único problema da vida dele é o inimigo que ele deixou entrar. Se ele arrancar a cabeça desse inimigo, acabou. Ele não tem problema mais. O problema da vida dele é que ele deixou o Seba, o rebelde, entrar. Aquele que deixou o espírito que estava em Absalão tomar a vida dele. E é por isso que ele está vivendo situações, problemas sérios. Porque tem um inimigo infiltrado lá que ele nunca corta a cabeça. E essa mulher muito sábia falou, não, é isso? Espera aí. Ela, antes de falar com todo mundo, ela falou, pois eu vou jogar a cabeça dele muralha abaixo. Sim, você vê que é uma pessoa, você está vendo a forma simples dela resolver as coisas? Ué, por que você quer destruir? Porque tem um inimigo aí que vocês esconderam. Ah, é? Espera aí, eu vou jogar a cabeça dele. Aí foi embora. E a cidade viveu em paz, ninguém foi destruído, nada se perdeu, a vida continuou. Por quê? Porque o problema era o inimigo que estava alojado lá dentro. Tirou o inimigo, os problemas acabaram. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que só estão vivendo o que estão vivendo em algumas áreas porque tem permitido um inimigo que você não quer cortar a cabeça dele de jeito nenhum. Você não quer arrancá-lo de lá. Tem coisas que a pessoa não quer lidar. Ela simplesmente não quer lidar. E quando Davi não lidou com Absalão, o problema só cresceu. Já com Seba,
Ele quis lidar rapidamente. A mulher de Abel já lidou rapidamente, eliminando o problema. Então, se o problema que está causando tantos problemas na nossa vida e pode causar a destruição da nossa cidade é esse Seba, eu arranco ele daqui. O que é o Seba da sua vida? Feche seus olhos. O que significa o Seba na sua vida? Que talvez você tem tudo para viver uma grande vida. Sabe, às vezes eu olho a vida de algumas pessoas e eu penso, meu Deus, eu que estou de fora, estou pensando, meu Deus, essa pessoa tem tudo para viver uma grande vida. Tem gente que tem tudo para desfrutar de uma vida poderosa, para viver uma grande vida. Tudo, sabe o que é tudo? Tudo é tudo. E por que ela não está vivendo? Porque ela tem um inimigo terrível lá dentro que ela não quer arrancar a cabeça dele. Ela não quer jogar para fora da vida dela. Mergulha fundo. O que é o Seba na sua vida? O que é o Seba? Que arrancando esse Seba, você resolve todos. Ela não ia resolver um problema, ia resolver todos os problemas. Todos os problemas. Só arrancando o Seba, cortando a cabeça do Seba. Só cortando a cabeça do Seba. Arranca isso. Rebelião é amargura. De onde vem a rebelião? De uma amargura. De onde vem tantos problemas? Tem gente que está com tanta coisa na vida, já num ponto até de se medicar, porque nunca lida com o real motivo, o problema, a causa. Ela não vai na causa, ela nunca vai naquilo que vai resolver, na causa. Ela nunca resolve, ela nunca corta de vez a cabeça do Seba. E é por isso que ela tem tudo, igual essa cidade de Abel. Tem tudo, mas agora está prestes a perder tudo. Matar todo mundo, ia morrer todo mundo, destruir com tudo, porque Joabe não ia entrar lá para brincar. Se ele entrasse, era para destruir com tudo. Ou seja, está vindo uma onda de situações que basta eu cortar a cabeça do seu, eu tirar essa é um sentimento às vezes que está causando um monte de problemas. É uma situação que eu não quero resolver, que eu não quero lidar. Às vezes é uma situação interna, uma situação familiar, como Davi. Davi não lidou com Absalão, e o problema lidou com ele. Ele não lidava com as coisas, principalmente com as questões internas, familiares. E é por isso que ele teve tantos problemas, que ele não lidava. Vamos parar. Deus está dizendo, lida com as coisas. Lida com esse problema familiar como ele deve ser lidado, não como você tem lidado até hoje. Porque talvez você tenha lidado de forma passiva, passional.
talvez até com a culpa. E aí você se torna refém. Aquela cidade se tornou refém. E tudo que tinha que fazer era o quê? Tirar o seba. O seba pode ser um sentimento. O seba pode ser amargura, porque rebelião provém de amargura. Um problema que acabou ele encerra uma coisa e já está iniciando outra rebelião. E agora você tem que ser mais rápido. Talvez em outras situações você demorou muito, por isso que a coisa agigantou. Agora você pode resolver com mais rapidez. Não deixe isso tomar conta. Vamos ser espertos, sábios. Fazer uso da inteligência, do espírito da cidade de Abel. Em nome de Jesus. O que representa isso na sua vida? Que se você tirar, você vai resolver todos esses problemas. O que tem tomado a sua vida? O que você deixou entrar? Que no passado você foi até visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa tão assim para cima, capaz. E desde o dia que você acolheu, permitiu o seba entrar e nunca cortou a cabeça dele, toda aquela boa fama está ficando no passado. A fama de Abel já estava no passado. Nós não podemos aceitar isso. Vamos cortar. Tem tudo e de repente já não tem nada porque tem um seba lá dentro. Senhor, meu Deus. Nesta manhã de domingo, Senhor, uma manhã maravilhosa, com uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, de adorá-lo. É a oportunidade que temos hoje, não temos ontem mais, ontem já foi, mas temos hoje para adorá-lo, para engrandecê-lo, para louvá-lo, para tomarmos decisões, para nos rendermos ao Senhor e tomarmos as decisões, Senhor, que vão trazer mudanças para a nossa vida. Eu não sei o que representa esse seba na vida de cada um, mas cada um aqui sabe. E certamente a palavra está colocando luz no seba da vida dela. Está sendo como um holofote que está fazendo ela, está dando a ela clareza. Ela consegue ver o seba, causador de tantos problemas, que está roubando a boa fama, a boa reputação, está roubando até a sanidade, está roubando o equilíbrio, a alegria até da vida. Davi fugiu dos enfrentamentos e ele acabou tendo que enfrentar da pior maneira, porque não é fugindo dos enfrentamentos que a nossa vida muda, mas é enfrentando. Não é fugindo da vida, não é nos escondendo, mas é encarando os problemas, é lidando com eles, é falando com eles, é cortando a cabeça, é arrancando de nós o que nos trava e nos mantém prisioneiros de um problema.
Às vezes é um sentimento. É um padrão que nunca funcionou, mas que a pessoa acaba insistindo em manter uma cegueira. Mas hoje eu oro para que esse entendimento venha e cada um esteja vendo claramente, tomando decisões, porque, Senhor, muitos vão embora já no início dessa semana. E ontem recebemos do Senhor uma graça, um favor, uma unção e um impulso para vigiarmos o que o Senhor tem nos dado e agarrarmos oportunidades. E hoje o Senhor vem e nos mostra a necessidade de lidar com problemas. E o Senhor não quer que ela vá sem essa clareza e sem essa decisão tomada. E que ela comece a tomar decisões aqui, agora. Porque quando essa mulher tomou as decisões, a decisão que era preciso, que era cortar a cabeça do Seba, todo mundo pôde ir embora para casa, em paz, não teve guerra. A guerra acabou. Tem guerras que vão acabar só cortando a cabeça do Seba. E é isso que o Senhor está dizendo. Corta a cabeça dele e a guerra vai terminar. Eu tenho essa vitória para você. Oh meu Deus, eu creio que tem alguém aqui perguntando o que eu faço. E o Senhor está dizendo, toda a guerra da sua vida é porque você não quer cortar a cabeça desse inimigo. Porque se você cortar, você vai ver todos esses problemas, que não são poucos, porque os problemas que estavam rodeando a cidade de Abel eram muitos, porque tinham muitos soldados. Um cerco violento e um general sanguinário. Mas tudo aquilo foi resolvido com a sabedoria daquela mulher de cortar a cabeça daquele inimigo e jogar muralha abaixo. É isso que nós temos que fazer agora. Cortar a cabeça desse inimigo, seja, não sei o nome, pode ser o inimigo amargura, o inimigo passividade, o inimigo procrastinador, procrastinação, o inimigo culpa, condenação, um sentimento terrível que tem tomado o coração, um medo da vida, o medo do futuro, o medo da solidão, o medo de estar só faz com que algumas pessoas permitam coisas na vida que elas não podem permitir. Um passado não superado, complexos. Mas hoje, o Senhor deixa claro, se você tomar essa decisão, você vai eliminar, se não todos, a maior parte dos seus problemas. E eu sei que essa palavra é profética, Senhor. Aleluia. Eu abençoo o teu povo com esse entendimento. Que neste momento tudo esteja claro e profundamente claro. Que cada um esteja vendo e se posicionando. Passa do teu sangue aqui, Senhor.
vai tirando as vendas, o agravo dos ouvidos, da clareza, da força e da autoridade, porque é uma consciência culpada. Perde a autoridade. Passa do teu sangue aqui. Acampa os teus anjos. Vem até nós com poder. Seja lá o que for que está pesando, até mesmo a moleza da manhã, uma sonolência, um peso que vem para roubar dessa pessoa a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela seja coberta com teu sangue, revigorada, animada, avivada, levantada, agora encorajada a tomar as decisões que vão mudar o resto da vida dela. Porque naquele dia, os problemas de Abel foram resolvidos. E eles passaram a vigiar com mais rigor, para que inimigos não entrassem lá, e para que a boa fama da cidade não se perdesse. E é isso que nós temos que fazer. Se o inimigo entrou, arrancá-lo, e agora nos colocar como vigias, e guardar aquilo que é tão precioso para nós. Obrigada, meu Deus. Acampa os teus anjos aqui, se manifesta poderosamente, toca os corações, fala os corações, se mova poderosamente no nosso meio, e que nenhuma pessoa saia no mesmo nível, no mesmo lugar, com a mesma visão, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, mas rompendo para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.